Tá começando mais um Lady Sem Filtro. E hoje nós vamos falar sobre um tema, gente, que toda mulher vive, tá? Mas poucas falam com naturalidade, né, Alessandra? Verdade, Jaque. A menopausa e as transformações do corpo e da mente. A menopausa é um marco natural da vida feminina, gente, mas ainda é cercado de muitos tabus. E a gente tem tantos tabus, né, Alessandra? A gente conversa aqui, meu Deus. Ao mesmo tempo, é um período em que o corpo muda, os hormônios oscilam e os desejos, então, nem se fala, né? Inclusive de comer doce. Não é? Eles ganham novos significados, né? Afinal, o que o corpo está tentando dizer, hein? E para deixar a nossa conversa ainda mais doce, literalmente, vamos entender também como os hormônios influenciam nossos desejos, inclusive aquele chocolatinho na madruga, né? Desejo para aquele chocolatinho. Na TPM, não é não? É, muito bom. Comigo aqui sempre a querida Alessandra Mansicoli, que traz esse olhar curioso de humana, maravilhosa, linda e querida Alessandra Mansicoli. Obrigada, Ale, pelo carinho. Obrigada, Jaque, você pela oportunidade. Obrigada a todo mundo aí da Lady Sem Filtro por serem corajosos em me chamar para estar aqui. Que isso, tem muito talento, o prazer é nosso, amada. E eu queria que você apresentasse as nossas convidadas de hoje, amada. Vamos lá, Jaque, são incríveis as candidatas, você não vai acreditar. Bora. Bom, doutora Renata Carvalho a gente conhece um pouco, né? Sim, mas já esteve aqui. Já esteve aqui, já nos deu o prazer, a honra da sua presença. E mais uma vez ela está nos honrando. Verdade. Ela é ginecologista natural e obstetra com formação em antroposofia. Uma médica que acredita que o corpo fala e que o feminino pode ser curado com acolhimento e consciência. Ah, que tudo. E também com a gente tá Carol Lacerda, mentora de mulheres empreendedoras e fundadora da Mini Avelã, uma marca que nasceu para transformar o simples em memorável e mostrar que é possível adoçar vidas com propósito e fé. Que delícia! Obrigada, meninas, pelo carinho. Obrigada, que bom. Tá aqui de volta, adorei estar aqui da outra vez, enfim, né? Só significa que foi muito agradável estar Com aqui. certeza. E é muito legal ter esse espaço aí pra gente fazer troca. Amém. Sim, muito bom estar aqui, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A gente conheceu a Carol, né, através do Gustavo Hohendorf. Maravilhoso. Mandar um beijão pra ele. Beijo, Gu, te amo, meu mentor eterno. Muito lindo. E ela, nossa, sobre o tema, o programa foi sensacional, foi um sucesso, né? Foi mesmo. Foi incrível, a mentorada, né, do Gustavo. Sim, até hoje. Como foi sua experiência nessa época que você estava aprendendo com ele? Como é que foi? Foi assim, foi um divisor. Tipo assim, existe uma Carol antes do Gustavo, eu costumo dizer, né? Sério? Existe uma Carol antes do Gustavo e uma Carol depois. Porque assim, às vezes a gente acha que positividade, não é nada demais, mas assim, faz toda a diferença, sabe? Você olha pra vida com outro sentido, assim, você acorda feliz. E não porque aconteceu algo demais, sabe? Você acorda feliz porque você tá bem, porque você é grato. E isso faz toda a diferença, né, gente? Com certeza. Ai, com E é isso. Então existe uma Carol antes e depois. O Gustavo foi maravilhoso. É um corte pra você, hein, Gustavo? Ó. Te amo, Gu. Muito lindo. Obrigada por tudo. Mas ele é um cara sensacional mesmo, que você que não conhece o trabalho, né, do Gustavo, tem que conhecer, porque ele é sensacional. E a gente também teve a oportunidade de gravar todos os podcasts dele, né? A gente vai voltar daqui a pouco. Que bom. E todas as pessoas, assim, têm essa entrega, falam muito bem dele. Todo mundo Muito legal fala, mesmo. sim. Obrigada por você ter vindo, tá? Obrigada, Lá de eu que Alphaville agradeço. até aqui. Sim, eu que agradeço. Obrigada, doutora, também pelo Eu que carinho. agradeço de novo. Doutora, a gente tá falando de menopausa, né? E a gente tá falando sobre hormônios. E a gente trouxe a Carol aqui porque tem tudo a ver, né? O docinho, o chocolatinho, né? É o que a gente quer saber, né? Se é um mito ou uma verdade. Isso tem tudo a ver, o chocolate. Também quero saber, doutora. Conta pra nós. Tem tudo a ver, mas não tem tudo a ver, né? Na verdade, assim… A gente quer que tenha tudo a ver. Tem tudo a ver que é uma fonte ali, né? Pra tirar essa vontade do doce que muitas pacientes têm, né, na fase da TPM e que muitas das vezes se acentuam também nessa fase do perimenopausa, né, e da menopausa também, né, porque a gente tem alterações metabólicas que fazem com que a gente queira ter essa vontade a mais pelo doce, né? Tanto do ponto de vista da satisfação, né? A gente tava falando assim, a nossa recompensa depois. Ela trouxe uma recompensa pra gente aqui, né? E tanto do ponto de vista metabólico mesmo, porque a gente tem um pouco de alteração de como a gente recebe o açúcar no nosso corpo, né? Falando de uma maneira mais simplista, nessas fases
tanto na segunda fase do ciclo, que é próxima de menstruar, que é da TPM, quanto na menopausa, a gente também tem uma mudança de como o nosso corpo enxerga o açúcar, né? E aí, por isso que quanto mais a gente come, mais a gente tem vontade de comer. E o açúcar com cacau fica… Aí fica bom. Fica bom demais. Irresistível. Né? Ela sabe disso, né? Você tava falando que você tem um grupo no… Me conta. Eu tenho um grupo VIP e aí toda vez que eu estou pra menstruar, que eu estou na TPM, aí eu posto lá, meninas, quem tá na TPM tem desconto. Vale mentir, não? Não vale mentir, tem que falar a verdade pra amiguinha. Me fala aí. Porque às vezes eu acho que o meu ciclo é igual, mas não é, né, doutora? Cada um tem o seu ciclo, né? Não é todas no final do mês. Não, cada um tem sua Cada data. um tem sua data. Então, aí, pelo meu ciclo terminar no final do mês, e aí começar a TPM e tudo mais, aí eu acho que tá todo mundo, aí eu mando lá. Aí todo mundo responde, porque precisa de TPM, gente, pra comer doce? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Menopausa às vezes vem, às vezes não vem, às vezes 2 vezes ao mês ou não? Menopausa? Não. Menopausa é um… Antes. A menstruação. Você tá falando de TPM… Você tá falando do ciclo? Antes de chegar na menopausa. Entendi. Que vai falhando, às vezes vem… Na verdade, esse período a gente chama de perimenopausa hoje. Isso. Que Qual o é a período idade, doutora? Me desculpa que eu que não faço as perguntas, mas assim, é uma curiosidade minha. Porque Não tenho- assim, gente, Você eu tá já com tenho quantos alguns sintomas. Eu tenho 36. 36. E aí, doutora? Já tá? Na verdade, não tem uma idade em específico, né? O que a gente sabe é que boa parte das brasileiras vão entrar na menopausa em si lá pelos 48, 50 anos de idade, Tá. né? Mas não é uma data fixa. E aí, os sintomas, inclusive, sensações e mudanças de hormônio mesmo, já podem acontecer até 10 anos antes da gente, de fato, entrar na menopausa. Já tá. Que menopausa é um marco, né? É a partir do momento que a mulher fica 365 dias sem sangrar, né? E aí a gente considera que a gente entrou no período da menopausa. Mas a perimenopausa pode trazer sintomas ali até 10 anos antes. Caramba. Mas os 3 anos antes, de fato, do evento acontecer, é que já começam a ter sintomas um pouco mais exuberantes, mais claros. E ficam, às vezes, com mudança de Sabe que eu ciclo. perguntei isso? Que eu quero entrar no grupo, aí eu vou falar isso. Eu tô com mudança, tenho 3 vezes com a pele, aí… Então já tem que fazer um novo grupo, né? Você tem 3 TPM, já que você sangra 3 vezes no mês? Isso! Acho que tá precisando de ajuda já aqui. Meu Deus, 3 vezes. Tem chocolate. Não, pelo chocolate não teria muito problema, né? Não. A questão é sangrar 3 Ah, vezes no não, mês. Isso Nossa, não tá não. legal. Mas é Se normal. você está nessa situação, procure ajuda. É só pra comer o chocolate. É bom demais. Mas você sente calorão já, alguma coisa assim? Então, na fase menstrual, sim. É Na normal? fase menstrual, eu sinto um calor extremo. Eu sou friorenta demais, muito friorenta. Inclusive, eu moro na frente da mata. Então, assim, é bem gelada. Minha casa é frio e tal. E aí, às vezes, eu vou pra cidade. Aí todo mundo… Nossa, o que aconteceu? Você tá Você tá de casaco e tudo. Mas, assim, na época da TPM, eu sinto um calor, assim, insuportável. Inclusive, à noite, de madrugada. Eu Você falo, meu sente Deus, muito calor? muito calor. Isso tem a ver com o hormônio da segunda fase, que é a progesterona. Ela aumenta um pouquinho da temperatura corporal. Então, pode ser por isso que você esteja sentindo. Talvez você esteja com a progesterona um pouquinho acima do esperado, enfim, né? E por isso você tá sentindo um pouquinho mais de calor. Não é o habitual. É por isso que gestante tá sempre de… É verdade. Tá todo mundo de gorro, verdade. tá de cavada, É né? verdade, De regata. sim. É o hormônio Eu, que quando traz- grávida, realmente, eu sou friorenta, mas na gravidez eu sempre sentia calor, sempre. Todo sentido. São dos hormônios. Aí, talvez, da gente entender se de fato é ou não é. Né? A gente perde um pouquinho do nosso termostato que a gente tem, que a gente brinca, né? Que regula a nossa temperatura corporal. E aí, por isso que também a gente vai experienciar esses sintomas de fogachos, Sim. né? Diferente da gente sentir um calor o tempo todo, né? Que o fogacho é aquele calor que vem súbito, repentino. E ele vem numa intensidade muito grande mesmo. Que a paciente chega a mudar a coloração da face, às vezes, né? Fica mais ruborizada, transpira. Adriane Galisteu disse que tava assim, sentiu esse fogacho e tava pra entrar no ar. Teve que secar o cabelo novamente, que ficou em sopa.
Exatamente, Nossa. de transpirar absurdos mesmo. A gente fala de molhar o pezinho do cabelo aqui e de escorrer. Quem tem cabelo muito liso também, né? A gente fala assim, de colar o cabelinho na nuca. De verdade. E é verdade que vai queimando uns neurôniozinhos também? Cada vez que você tem um fogacho desse? Não é que vai queimando os neurônios, a gente vai perdendo um pouco de massa encefálica quando a gente… massa encefálica, meu Deus. Nossa, é sério, tem uma perda de massa encefálica. Massa Que medo. encefálica, né? Junção de todos os neurônios. A gente vai tendo uma redução mesmo quando a gente tem a queda dos esquecimento? hormônios. Tem Também. a ver? E também por conta dos hormônios, a questão cognitiva, a gente vai demorando mais para fazer sinapses, a gente tem, na verdade, redução de vários nutrientes também, que a gente precisa dar uma qualidade de atenção, né? Pra gente poder passar por esse período de uma maneira gentil, né? Mas Faz aí, parte do processo. depois que entrou na menopausa, isso passa ou essa perda cognitiva continua pro resto da vida? Na verdade, a gente vai ter perda cognitiva. Não, mas em sim. função desse período. Em função dos hormônios em si, não, a tendência é estabilizar e a gente vai ter a perda natural da questão da idade mesmo, né? Por isso que é bom suplementar, né? Fazer suplementação Ômega 3, e enfim. dependendo da situação, né? Reposição, se tiver indicação, enfim. Mas né? reposição hormonal de que forma natural, doutora? A gente, na verdade, assim, eu gosto muito de trabalhar com as coisas do natural, mas se tiver indicação e tiver aplicação e a paciente não tiver uma contraindicação para fazer reposição de hormônios, a gente vai fazer também, né? Então, assim, só que a gente precisa estar, vamos desse munido de conhecimento para todos os lados. Ela não vai ser para todo mundo e para quem não puder fazer a experiência ou não tiver indicação de fazer a reposição medicamentosa, né, de ter outras coisas que possam ajudar, né, como não vai passar por esse período sem ajuda nenhuma, né, e enfim, né, passando todos os sintomas, sofrendo isso, esperando o momento disso acabar, né, hoje não cabe mais isso. A gente tem que, vamos dar uma ajuda para esse processo aí. Sim, sensacional, né? Nossa. E imagina lá atrás, os nossos avós, né? Mães. Que não tinha nenhuma clareza, né? E não tinha nem só espaço para sofria. conversar, é tudo numa… espera que passa, né? Espera que passa, vai ficar melhor, vai ficar boa, né? Posso fazer uma pergunta? Mais uma. Olha eu, né, gente? Por favor, é um bate-papo. E aproveitar a doutora, né, gente? Ela falou pra Não mim, é não tem nada a ver sempre. com isso, eu não estou na menopausa, mas você vai ver que você tem a ver. Tem muito a ver. Doutora, assim, ó, eu estive estudando um pouco o tema, né? Antes da menopausa, esses 10 anos que você falou. Posso falar você, né? Ou Pode, senhora? claro. Por Senhora, favor, por tão favor. nova, me poupe, né? Uma lady. Sem filtro. Então, doutora, é com relação a frequências de infecções. Eu li, né, antes de vir, eu li sobre essas infecções que tem recorrência, né, na menopausa e tal. Mas assim, tenho sentido por mim, nesses 10 anos antes da menopausa, né, tenho 35. Tenho sentido infecções de recorrência, sabe? Assim, trata uma coisa e aí daqui a pouco tem outra. Inclusive, tô até vendo sobre endometriose também, que é uma coisa bem chatinha de se falar, né? Um tema bem chato. Mas, assim, tenho sentido alguns sintomas, assim. Então, às vezes, tenho algumas dúvidas, assim, sabe? Com relação a isso. A gente tem uma mudança do pH vaginal, né? Quando a gente entra na menopausa, né? Porque a gente muda a nossa microbiota, né? Devido a essa alteração de pH, né? É a mesma coisa quando a gente é muito criança, a gente ainda não entrou na nossa fase de menacme, que a gente chama, que é quando começa a menstruar, né? A gente tem alteração desse pH e aí vai favorecer para um ou outro tipo da microbiota se expressar mais e aí vai ter a oportunidade de aparecimento de algumas infecções, né? Mais candidíase de repetição, né? Às vezes mais vaginosas bacterianas mesmo, que vão mudando, infecções de urina, de repetição também podem acontecer, né? Por conta dessas mudanças que vão acontecendo. Tanto por conta dessa mudança dessa acidez, né? E por conta da redução hormonal mesmo, né? Que vai diminuindo a vascularização ali. E aí isso também vai propiciando para que os germes se proliferem de uma maneira diferente e a gente tenha essa possibilidade de ter infecções oportunistas acontecendo, né? E isso acontece na perimenopausa mesmo, então?
pode acontecer na perimenopausa, mas também pode acontecer por N outros motivos, né? Sim. Por exemplo, o estilo de vida, a dieta, isso também pode mudar, que de certa forma também tem a ver com os hormônios, porque o estilo de vida também vai favorecer para que a gente tenha um equilíbrio ou não dos nossos hormônios. Então, isso também pode ser uma maneira, né, que vai ajudar a gente ter ou não essas situações de recorrência. E não necessariamente os sintomas que você traz estão relacionados, de fato, com o perimenopausa, né? Pode ser pelo estilo de vida, dieta, tem algumas outras coisas que precisam ajustar. Sim. E não necessariamente isso está acontecendo de recorrência por conta de estar no perimenopausa, né? Sim. Eu estou utilizando agora o Lugol. Doutora, conhece o Lugol? Sim. Pode falar um pouquinho, que às vezes é até bom para endometriose também? E nódulos? Na verdade, qual é Lugol, a função do Lugol, né? Você está falando do Lugol, o Lugol, ele tem uma função, na verdade, quem faz o uso dele, né? E quem estuda o Lugol e tudo mais, para tratamento dos distúrbios da tireoide, né? Ele vai regular a tireoide e aí, por conseguinte, a tireoide estando bem ajustada, a gente vai ter um ajuste dos hormônios. Porque se a gente estiver com a tireoide em funcionamento ruim, tá? A gente pode sim apresentar alteração do nosso ciclo menstrual. Não é incomum um paciente com hipotireoidismo ter ciclos mais espaçados ou ter aumento do fluxo menstrual por conta do hipotireoidismo, né? Então, se a tireoide não está funcionando adequadamente, né, a gente pode ter sim alteração do nosso fluxo e do nosso ritmo. E também não necessariamente a gente está no perimenopausa, né? São muitas coisas. E hoje o nosso estilo de vida também ajuda a confundir muito, né? Aí a gente fala, meu Deus, quando é, quando não é? E aí vão ter outros marcadores bioquímicos, outros sintomas, enfim, né? E aí a conversa, né, que a gente chama anamnese com a paciente, é que vai dar a dica pra gente, né, de que lugar que a gente tá. Se a gente tá realmente só com uma disfunção em relação à tireoide, né, ou algum outro problema de saúde que a gente pode ter pra gente ter alteração do ciclo, né, como eu falei no outro programa que eu tive aqui, a menstruação é uma possibilidade da gente ter um indicador de saúde, né, se eu tô menstruando regularmente, Tá né, que minha saúde tá em ordem, desde que não né? tenha muitas cólicas. Sim, mas eu tô falando de uma menstruação normal, né? Sem muita cólica, sem muito fluxo, Sim. né? Mas Regular. a menstruação, doutora, com essa cólica toda, essa dor, inclusive dor na relação, essas coisas todas, não é normal, então. Não, isso não é absolutamente Preocupa, né? normal. Sim. Você tá tendo? Muito. Cólica. Muita Isso pode ser cólica. endometriose? Pode também. Diagnóstico, né? Pode. O meu último exame não deu adenomiose, mas deu útero aumentado. E aí eu precisaria dar uma olhada. Inclusive, eu tô nesse período de analisar como tá isso, entende? O útero aumentado, sem razão, sem saber a causa. Daí tem que investigar todas as outras coisas. Precisa realmente exames, né? ver tudo, exames e tudo mais, pra poder. Ela trata naturalmente. Eu acho sensacional depois vocês trocarem de telefone. Naturalmente? Naturalmente. Na verdade, eu também tenho esse olhar pro natural, né? Então, assim, se a gente puder usar fitoterapia junto, né? Não Nossa, que necessariamente legal. fazer uso dos hormônios, muita suplementação também, que às vezes é falta de nutrientes, né? Não necessariamente. E aí, o que ela fala, trata naturalmente, não vou prescrever um anticoncepcional para tratar um sintoma, né? Ele tem lá sua função de anticoncepção, né? Mas para todos os distúrbios dos ciclos menstruais e tudo mais, é achar a causa, né? E causa não se trata com pílula, né? A gente já é fã da doutora, a gente recomenda, né? Sim. Porque o programa passado a gente falou, juro, pararam a gente, a Fabi tava me perguntando que história é essa que cada pepeca tem seu RG. Choveu assim, sério? Você acredita nisso? Toda pepeca uma diferente da outra. Imagina, milhões de pepecas diferentes. Aí teve uma que falou: eu vou pegar o espelhinho, vou começar a olhar agora. Vou analisar. Isso é muito importante, até para ver as mudanças que vão acontecendo, né? Tudo, né? Sensacional. E a menina falou também que você achou muito legal que você olhou que tava com as pintinhas, assim, que ela já pegou um dia, ela também com. Sim, eu candidíase, costumo né? olhar bastante. Uma vez que eu tive essa ocorrência, eu
aliás, Já olhou, várias, né? Pepeca? Eu olhei. Nunca olhou? Não, de verdade, Ai, pra ver se doutora. tinha pintinho ou não. Não. Não, mas nem Assim, por de olhar, curiosidade, assim. De olhar, de ver no espelho como é que ela é. Não, sim. então. Já Já fez viu? isso? Sim, Meu sim. marido já viu com certeza. É, com certeza. Faz parte também, né? Se não estivesse olhando aí. É, aí teria problema. Mas, Amada, você trabalha com chocolate. Conta pra Nossa, por favor, eu tava louca pra começar a falar de chocolate Então, já. Já aqui. pode fazer a degustação. Nossa, recompensa. Já vamos partir lá. Recompensa já chegou. Vamos partir pra essa fase Vamos embora, né? Alguém da tá degustação. alguém tá na TPM aqui? Na pré, Eu, né? não, eu tô. Acabou de acabar pra mim. Tô Sério? no fim das últimas gotas Mas não desse dá mês. vontade de comer chocolate? Ou é só… Ah, eu comi. Eu tava falando, fiz um brigadeiro domingo. Nossa. Sério, mandou ver. Eu amo e odeio ao mesmo tempo. Eu amo porque eu como toda hora. E eu odeio porque eu como. Sei, a dor na consciência. Nossa, é muito gostoso. Meu Deus do Conta pra céu. gente um pouquinho como nasceu isso. Esses dias eu tava participando de uma imersão e aí uma colega da imersão disse assim: eu tinha mania de não comprar chocolate pra mim. Eu só esperava que alguém me desse nessa fase. Se alguém me desse chocolate, eu comia. Mas hoje, me tratando, me curando por dentro, né? Mergulhando na minha feminilidade e tudo. Hoje eu consigo comprar chocolate. Eu falei, Tem gente que compra a caixa… falei, fica toma olhando, meu depois guarda. cartão. Já viu? Tem gente louca que abre a caixa, chocolate, vê tudo, coloca tudo assim, depois guarda tudo. Olha isso, como consegue? Sério? Eu, Eu de não. verdade. Tira Já tudo, fiz todos uma os vez bombons isso. da caixa e depois guarda de volta. É, só pra guarda. ver, às vezes cheira. E Sério, é não coisa de doido. Eu já fiz isso umas 2 vezes. Quando era ela… Pra não comer, pra ver se passa vontade de não, comer. pra querer ficar com o corpo legal, aquela coisa toda, sabe? Mas é doideira isso aí, né? Totalmente. Doideira. Mas que legal que ela, então, né, conseguiu aí… Entendeu? Sim. tirar Eu falei, nossa, eu poderia fazer psicologia, né? Pra vender mais o meu chocolate nessa fase. Mas de certa forma você trabalha com isso, né? Você é mentora, não é? Mentora de empreendedoras. Sim, Você é voltada exatamente. para as mulheres? Então, Sua para mentoria? mulheres, olha, porque assim, eu acho que a identificação, sabe? A gente fala a mesma língua, né? Eu acho que é mais fácil. Não que eu não fale para homens também, porque como eu atuo muito dentro do empreendedorismo, então acaba abrangendo muitos homens também que estão nessa área do empreendedorismo, né? Que resolveram empreender. Mas assim, eu acho que o tete a tete mesmo é com mulher. Mas o que aconteceu comigo? Eu fiz muitas mentorias. Antes de dar certo, antes do meu negócio dar certo, eu entendi que caminhar sozinha não dava certo. Sabe? Dá certo até certo ponto. Sim. Por exemplo, você abre um negócio, você consegue ali fazer a gestão ali no começo e tudo mais. Só que tem uma fase que você precisa se desenvolver, tanto como pessoa, quanto emocionalmente e quanto como administradora. Porque não adianta só abrir um negócio, sabe? Porque o meu negócio, por exemplo, é um negócio que não depende tanto de um financeiro muito grande. Tanto é que eu comecei fazendo pão de mel. Eu comecei fazendo pão de mel, trouxe pra vocês provarem. E assim, era no 1 a 1. Eu vendia assim pra vizinho, a gente tava em fase de pandemia, então assim, nem podia sair tanto Sim. na rua, não podia abrir loja. Imagina, as lojas fechando. Então assim, não tinha condições. Só que eu, no meu momento, tava no puerpério do meu bebê, hoje ele tem 5 anos. Então, assim, nesse período, eu entendi que, assim, eu precisava fazer alguma coisa. Porque eu tava na área da beleza. Pensa, olha a mudança de tudo, mudou tudo. Aí veio pandemia, tive um filho e tava mudando, fazendo transição de carreira. Então, assim, comecei a vender pão de mel. É muita coisa. É muito. Mas é só sendo mulher mesmo, né? É Sim. só. Não, é isso que eu falo. Haja. Por isso que eu falo, cara, se eu conseguir sair daquele fundo do poço, porque foi muita sertralina, doutora. E tá tudo certo, se a gente precisou de ajuda. Falamos isso também no programa passado, né? Não é vergonha pra parte, ninguém, faz parte, né? O importante é Foi. buscar ajuda. Sim, foi muita sertralina pra dar conta. Então, assim, aí entendi que até certo ponto eu conseguia caminhar sozinha, vendendo pão de mel no 1 a 1 e tal. Só que quando a empresa começou a crescer,
Aí eu não sabia mais como gerir o negócio, porque virou um negócio. Do 1 a 1, do pão de mel vendendo de vizinha em vizinha, começou a virar um negócio. Eu falei, bom, então agora eu preciso estudar mesmo para saber como lidar com o negócio. Porque quando eu tinha salão, eu quebrei. E quebrei 3 vezes. Então, o que eu entendi? Eu entendi que o que quebra não é o negócio. O que quebra somos nós como pessoas. Porque a gente não se desenvolve como pessoas. E isso em qualquer área. Você pode ser um advogado, um médico. Se você não se desenvolver, você vai quebrar. Porque você não vai dar conta. Sim. Então, eu entendi isso e fui buscar mentores. Então, quando eu comecei a buscar mentores, eu falei assim, poxa, eles mesmos me mostraram que eu poderia ajudar outras pessoas. Porque a gente tem aquela visão, né? Inclusive, as pessoas até falam assim, nossa, você é uma mentora, você fez faculdade pra isso? Fiz, de certa forma fiz. Só não sou formada, mas eu fiz a faculdade da vida e com outros mentores. Por quê? Eu aprendi isso, entende? Então assim, outras pessoas que estão abaixo de mim, que não chegaram no nível que eu cheguei, de experiência, de confronto, de tudo que essa profissão, que o empreender traz, essas pessoas não passaram ainda. Então se eu passei, eu consigo ensinar pra elas o que eu passei. Entende? Eu tenho bagagem. Sim. Então essa ideia de que assim, eu não posso ensinar porque eu não tenho um mestrado nisso. Não, você pode ensinar qualquer um. Entende? A nossa avó pode ensinar muitas coisas pra nós e elas não são mestres e nem nada, entende? Vivência, né? Vivências, entende? Experiência. Exatamente, experiências de vida. E faculdade nenhuma ensina isso? Nenhuma ensina. Então o que eu entendi na mentoria que eu fiz de muitos reais, muitos mesmos, passando dos 30 mil reais de mentoria, eu entendi que eu poderia ajudar as meninas que estavam começando, assim como eu, tomando sertralina, vendendo no 1 a 1, com um filho pequeno, consegui e venci. Entende? Tudo, então a mentoria nasceu disso. Olha que lindo, gente. Realmente é lindo. Legal demais essa experiência de vida. E de alguma forma, assim, o fato de você fazer chocolate e tal, porque quando você faz uma empresa, ela tá muito vinculada com um propósito, né? Sim. É o que te fortalece pra você manter o negócio, porque você vai ser desafiado de muitas formas. Muitas. E o mundo vai te convidar muitas vezes a você desistir. Ou até quebrar. Exatamente. Mas se você tem um firme propósito, né? Algo que te impulsiona, Isso. você cria uma coragem, né? E até uma certa esperteza, assim, pra vencer tudo isso. E aí você acha que o chocolate foi uma coincidência? Ou realmente ele teve um propósito na sua vida? Se ele faz parte do seu propósito? Sim, ou você transfere… Segura que agora eu preciso ir pro segundo bloco. Segura que ela vai responder isso no próximo bloco. Tá bom, Jaque, bora. Pode, claro. Sim, o chocolate, né, já tava na mente Faz dela. parte, sim. Surgiu. Sim, isso aí. Estão gostando do programa, gente? Acredito que sim, né? A gente tá trazendo só temas relevantes aqui. Tá muito legal. Muito Eu acho que esse programa a gente tá aprendendo tanto, né, Ale? Sim. Meu Deus do céu. A doutora tá aqui de novo, porque a gente gostou tanto do assunto e vai vir mais vezes. Sempre rende, né? E olha, se acontecer de depois do intervalo faltar alguma coisa na mesa… Não repara? Não repare. Vocês vão ficar passando vontade, mas podem ter contato com a Mini Avelã e ter em casa também, né? Pra vocês desfrutarem. Isso aí. É isso aí, gente. Então a gente vai pro comercial e a gente volta já com essas duas lindas aqui pra gente falar mais sobre menopausa, mais sobre chocolate. Vamos lá, roda aí. Um brilho no olhar e um cabelo pra jogar. Um olhar que hipnotiza. Essa mulher é uma brisa. Empoderadas, maravilhosas, lindas e gostosas, chegaram pra ficar. Empoderadas, maravilhosas, lindas e gostosas, e ninguém vai parar. Tecnologia, conforto e segurança. Um SUV que faz a vida na cidade melhor. Ana, ela é Chevrolet Onsta. Localizamos o tracker levado e bloqueamos remotamente. As autoridades estão no local. Mas e o caramelo? Ele tá seguro. Novo Chevrolet Tracker. Evoluímos onde mais importa. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. And if we don't fit the sport,
we'll change the score. We know things won't always go our way. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Conheça os nossos projetos. Visite nosso site, Pet Lovers Sem Fronteiras. Ajude e faça sua doação. Esse é o Cofapim. E ele sabe que andar em um carro sem amortecedores Cofap é só pepino. Agora, se o carro tiver Cofap, ele vai precisar pensar em um novo jeito de usar os pepinos. Conforto e segurança para ficar tranquilo de verdade. Amortecedor é Cofap. Musiquinha? Olá, Tilly. Toca uma música. Olá, Tilly. Vamos pro sítio? Olá, Tilly. Tá calor. Ele faz tudo, hein? Massagem. Faz massagem também? É, amor. Agora o nível subiu. Geely EX5. Viva o melhor do futuro agora. Fernanda Torres, que prazer. Obrigada. Como é que você se sente sendo esse ícone brasileiro? Igual uma Havaianas, né? Também não exagera, né? Sim. Rei dos memes, patrimônio cultural brasileiro e quase a nossa nota de R$200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Clube, que registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa: um lar. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo. O mercado pet nunca esteve tão aquecido e a sua marca precisa estar onde o público está. O canal Pet Lovers TV é a primeira hub de comunicação do mercado pet no streaming mundial, conectando lojistas, veterinários, distribuidores e grandes players a milhões de consumidores apaixonados pelo universo pet. Com presença no Brasil e em 198 países, somos a ponte entre marcas e um mercado que movimenta mais de 70 bilhões por ano. Aqui, visibilidade se transforma em resultados. Conteúdos estratégicos que posicionam sua marca como referência. Programas segmentados que falam diretamente com decisores de compra e venda. Campanhas de impacto que geram engajamento e potencializam suas vendas. Em apenas 2 anos, alcançamos milhões de espectadores e conectamos empresas a oportunidades reais de crescimento. Agora é a sua vez de crescer com a gente. Patrocine, invista, venda mais. Pet Lovers TV, o canal que move o mercado pet. Friskies coloca sabores incríveis, nutrição balanceada e refeições divertidas em cada pacote. Uma aventura para cada gato. Pronto para brincar? Friskies. Sem corantes artificiais. Alimenta a diversão.
Estamos de volta aqui com Lady Sem Filtro, esse programa maravilhoso que é feito pra você aí, você que gosta desse tema, né? Não precisa ser mulher pra gostar do programa, né? É bom sempre entender, né? Se você não é mulher, você convive com alguma, provavelmente. Nem que seja sua mãe. Com a mãe, é verdade, né? Senão não tem como. E eu queria convidar vocês também pra assistir, né? O Lady Sem Filtro, que vai Bora lá todas as quartas-feiras às 10 horas. Isso mesmo. E também tem os episódios lá, pra maratonar lá no YouTube. Lá no canal do Pet Lovers TV. Exatamente. Tem as reprises no canal. E depois vai lá pro YouTube pra você maratonar todos. Acho que a gente já tá no 8º episódio. Por aí, viu, já? Esse é o 10º. Esse é o 10º? Eu já perdi as contas, são tantos. 10º. Novinho, né? Acabou de nascer, né? Acabou de nascer. Tem nem 2 meses no ar ainda. E tem conteúdo, hein? Nossa, haja conteúdo, tem bastante coisa. Hoje, inclusive, tá super interessante, né? Muito. Todas as entrevistas foram muito boas, né? Foram, verdade. Legal. E eu queria falar com vocês também, que eu não falei nos outros, que nós somos um instituto também, tá? Você que quer conhecer o trabalho do Instituto Pet Lovers Sem Fronteiras, só entrar lá no @ ou no Instituto Pet Lovers Sem Fronteiras, .org.br também, para conhecer o nosso trabalho, tá? Inclusive, convidei a doutora para participar com a gente, né, de uma ação que nós vamos fazer para os adolescentes, né? A gente está conversando sobre isso. Para 2026 vem novidade, né, doutora? Com muitas novidades aí. Com certeza. E a gente vai continuar, a gente deixou uma pergunta no ar, né, pra Carol. Qual foi? Exatamente. Eu queria saber se o chocolate, de alguma forma, está associado com o propósito dela como empresa. E se ela transmite isso para os mentorados dela, né? Se de alguma forma… Sim. Na verdade, o doce sempre esteve presente, porque minha mãe é confeiteira raiz. Da época da banha vegetal. Vocês lembram da banha vegetal ainda lá de trás? O fruto não cai longe do pé, né? Nunca, gente. E a gente achava que não tinha nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. Pois é, tem tudo a ver. Quando você começa a mexer, você vai entender. E é isso. Então, o doce sempre esteve presente. Mas, assim, aquela coisa da adolescência, eu quero ir para outros caminhos. Imagina, eu nunca imaginei. Eu ajudava a minha mãe a colocar os bonequinhos no bolo e tal, sabe? Mas eu nunca imaginei que aquilo seria uma paixão minha, sabe? E aí, depois de ter rodado tanto, de ter ido pra área da beleza e tudo, eu amava essa área também. Mas eu achava que consumia muito meu tempo, muito mesmo. Trabalhar de domingo a domingo, sábado a sábado, ainda mais depois do segundo filho. Então, eu entendi que a área do doce era muito doce. E eu tinha tudo a ver com isso. E todo mundo falava, você tem tudo a ver com isso. Então, foi uma paixão, assim. Desde a infância, eu sempre estive em contato com doce. Cozinha é terapêutico. É terapêutico demais. Falando em alimentação natural, né? Eu vou falar aqui que eu forneço alimentação natural. Eu faço, meu esposo pica lá o chuchu, a abobrinha, faz. A gente tem, lógico, passamos por uma nutricionista, né, veterinária. E eu queria falar com a Alessandra para ela explicar um pouquinho também sobre a questão alimentar do pet, né? Pra gente entender que é tão importante, né? Porque às vezes tem cão e gato que gosta mais da comida caseira, porque ela é mais úmida, ela é mais palatável, né? Então, pra eles é interessante. Só que quando a gente oferece comida caseira agora, nessa nossa sociedade urbanizada, a gente não consegue oferecer todas as vitaminas e minerais que os animais precisam, os cães e os gatos. Eles precisariam, por exemplo, estar se alimentando de cérebro, de vísceras, de cartilagens, de partes dos outros animais que a gente hoje não compra no supermercado. A gente compra o bifinho, a coxinha. E acontece que essas partes fazem muitas faltas para os animais. Então, quando a gente dá comida caseira para o nosso cão e para o nosso gato, obrigatoriamente a gente precisa suplementar. Usar um suplemento como o Complete, que inclusive é o primeiro suplemento do Brasil, produzido pela Biofarm, uma empresa que tem mais de 30 anos, tem uma linha vasta de produtos já, mais de 30 anos de existência no mercado e tipicamente brasileira, uma indústria brasileira. Então, vamos ajudar a indústria nacional, né, gente? Com certeza. Além de tudo. Sim, por favor. Sim. E nós temos 3 versões de Complete. O Complete, que é para oferecer para dieta caseira de cães e gatos, para dietas de manutenção, a gente fala, desculpe. Para dietas de manutenção, que é quando o animal ele tá saudável, ele tem uma condição de doença, mas ela tá estável, então você usa esse suplemento. E também a gente tem, igualzinho o Balance, só que chama zero proteína animal, o zero proteína animal, o Complete zero proteína animal, que é para aquele animal que não pode comer produtos alérgenos proteicos, a gente fala, né? Se ele come um franguinho, se ele come um bifinho e fica alérgico, tem que usar.
Isso, na verdade o veterinário ele vai usar uma estratégia de isolar a proteína, né? Então ele vai chegar naquela proteína que não causa alergia para o animal. E muitos deles têm alergia de frango. Muitos hoje. Como o Balance, ele tem o palatabilizante que é a base de fígado de aves. Então para esse bichinho que tenha alergia de frango, Não por exemplo, pode já não usar combinaria. Uhum. Mas o zero proteína animal, ele cai perfeitamente. Eles são iguais, eles só não têm o palatabilizante. Ok. E a gente tem na linha também o baixo fósforo, que é esse amarelinho aqui, ó. Que ele tem quantidades menores de fósforo. E ele é muito utilizado pro veterinário quando ele prescreve a dieta caseira para um animal que tem doença renal crônica, algum problema renal. E ele precisa de uma dieta com restrição de fósforo. E não só isso, geralmente o animal, quando ele está nessa condição de saúde, ele tem uma perda acentuada das vitaminas hidrossolúveis. Então ele tem mais vitamina E e outras vitaminas hidrossolúveis justamente para combater essa perda do animal. E esse é o complete. Complete, o tutor fica tranquilo, o pet fica feliz. Olha a cara. Olha aqui um tutor tranquilo. E olha como é que fica. É isso aí, gente. A gente recomenda porque a gente usa. Nossos filhos estão maravilhosos. Assim, é dente, é pelo, é atividade, né? Sim. Enfim, eu vou falar a real, porque eu posso falar com propriedade, né? Eu mudei de ração seca para natural por questões de saúde mesmo, né? Qualidade de vida. O cachorro que vive 15 vai viver 20, né? Porque alimentação natural é alimentação natural, não precisa falar, né, do que é industrializado. Então precisa suplementar mesmo e o Complete é sensacional. É bom, né? Vamos na minha experiência, já que o animalzinho primeiro que eu dei, ele era um cachorrinho da minha tia, né? Sim. E eu senti a diferença na explosão dele. É verdade. Sabe, de repente ele ter aquela atitude de sair andando, eu sair correndo, sabe? Foi impressionante. Sim, sim. Foi impressionante. Muito bom, gente. Então a gente recomenda e vamos ver agora um filminho, né, do Complete pra vocês conhecerem a fábrica, né? É isso aí, pra saber tudo. Vem conhecer. Roda aí. Você conhece o Complete? Complete é uma marca brasileira de suplementos feitos especialmente para quem alimenta cães e gatos com comida caseira. Complete é produzido pela Biofarm, que entende tudo sobre saúde animal. Mesmo quando a gente faz aquela comidinha cheia de carinho, faltam as vitaminas e os minerais necessários a uma dieta completa e balanceada. É aí que entra o Complete. Ele completa o prato do seu pet com tudo o que ele precisa para ficar saudável de verdade. E o mais legal, pessoal, são várias versões, uma para cada necessidade. O Complete Balance, para dieta de cães e gatos saudáveis. O Complete Zero Proteína Animal, para alimentação de pets que precisam de uma dieta sem alérgenos proteicos. Por exemplo, aqueles cães e gatos que apresentam alergias. E o Complete Baixo Fósforo, que tem menos quantidade de fósforo na sua fórmula e, por isso, pode ser usado com segurança nas dietas caseiras de cães e gatos com problemas renais. Qualidade garantida e aprovada, porque pet feliz é sinônimo de tutor tranquilo. Estamos de volta aqui com as duas lindas aqui, fazendo uma entrevista maravilhosa falando sobre chocolate, que é uma delícia, né? Assunto super chato, sabe? Tô sofrendo. A Alessandra não vê a hora de terminar para degustar o pão de mel. Exatamente, não me deixam dar nenhuma mordidinha. Oh, meu Deus. E a Carol tava falando que já vem de raiz, a gente achando que não tinha nada a ver, né? E ela falou, não, tem o sanguinho tudo aqui de confeiteira da Mames, né? Mas, Carol, a gente sabe que daqui a pouquinho você tá chegando também na menopausa, assim como a gente também. Eu vou perguntar pra doutora como é a diferença, né, entre a reposição tradicional e a bioidêntica. A diferença é que, na verdade, quando a gente fala de bioidêntico, a molécula, né, do hormônio, ela é semelhante à que está circulando no nosso corpo, né? Mas nada vai ser 100% igual, mas sim, é muito mais similar e está numa forma ativa. E a reposição não tradicional, né, mas dos compostos mais antigos, são compostos sintéticos que têm uma molécula, tem a conformação, né, diferente, e o nosso corpo vai precisar metabolizar isso para transformar isso de uma forma ativa, né? Então, a gente vai precisar fazer um esforço maior
pra gente poder deixar esse hormônio disponível e a gente vai usar outras partes do nosso corpo, principalmente o nosso fígado, né? Então, a diferença tá basicamente nisso, né? Na molécula. No caso da bioidêntica, é uma molécula sintética, porém ela é idêntica à que a gente produz, é isso? Exatamente. Entendi certo? Isso, exatamente isso. Que vai encaixar perfeitamente ali, né? Porque a gente fala que hormônios são igual chave na fechadura, né? A gente tem os receptores nas células em que vão receber esse hormônio, né? E aí eles vão se grudar, tem que ter um encaixe perfeito ali. E aí, exatamente, fazer uma molécula que tem esse encaixe perfeito e que não vai precisar fazer sofrer uma transformação pelo nosso corpo para poder fazer esse encaixe encaixar. Perfeito. E Exatamente. a tradicional, para quem não conhece? Que é isso, são os hormônios que são sintéticos, né? São as moléculas que são diferentes que a gente vai precisar metabolizar. E aí, enfim, a gente sempre vai pensar no que vai caber para aquela paciente. Porque assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, é óbvio, a gente tem que ter noção daquilo que é o melhor, do que a gente tem de mais, vamos dizer assim, moderno, menos agressivo. Mas nem sempre aquilo vai ter disponível e vai fazer parte da realidade de todo mundo. Então eu acho que o principal fator que eu acho que a gente tem que olhar e considerar quando a gente vai tratar alguém, né, independente da causa, do que seja, aquilo ali tem que caber dentro da vida do paciente também, né? Então, assim, e dependendo do local onde ele vai estar, a gente está numa grande cidade aqui, que a gente tem tudo à nossa disposição, tem muitas farmácias de manipulação, né? Tem acesso a tudo, tudo chega aqui, né? Mas dependendo da realidade do paciente, não vai estar tudo disponível, né? Não vai ter essa possibilidade. E, inclusive, falando, né, de questões de vida mesmo, por exemplo, tem algum hormônio que vai precisar guardar na geladeira, dependendo da situação, para conservar, dependendo do que vai usar, né? Sim. E dependendo da situação, não vai ter isso disponível. Então, a gente vai ter que fazer uso de alguma coisa que seja um pouco mais elaborada. Esses hormônios sintéticos, ou seja, vão ter uma durabilidade. Enfim, tem que pensar sobre todas essas coisas, né? Óbvio que a gente está estudando sempre cada vez mais para a gente oferecer aquilo que tem de melhor e que seja mais próximo do que é o que está dentro do nosso corpo e tentar, na verdade, usar o menos possível, né? Que eu acho que esse é um ponto legal da gente falar também. Sim. Sobre o nosso estilo de vida, sobre o que nos leva para fazer esse processo de transição, né? Nem todas as mulheres vão experienciar situações horrorosas, que vão ter muitos calores, que vão ter mudanças absurdas, né, da rotina e vão ter sintomas muito exuberantes, né? E até de falar, é para todo mundo? Nem sempre. Tem gente que vai passar pelo processo de uma maneira tranquila, né? Só vai virar a chave. E tem gente que vai precisar de ajuda mesmo, que tá com muitos sintomas. Eu costumo brincar que quando a gente entra na menopausa é como se estivesse trocando software, né? Você tá lá no Windows 10, você tem que ir pro Windows 11, né? Só que daí a máquina precisa estar boa, porque se você vai botar um programa novo numa máquina que tá ruim, tá cheio de vírus, tá cheio de outras coisas, tá pesada, tá, né? Precisa descarregar um monte de arquivo, não vai rodar o programa novo. Né? Verdade. E aí, se a gente tá com tudo em ordem na nossa programação, essa transição geralmente é mais gentil, né? Então, nem toda... A gente sempre fala da alimentação, da atividade física. Nossa, sabia que eu ia falar de alimentação? Eu também ia falar da atividade física. Então, porque tá interligado, né? Você tem uma boa qualidade de vida, exercício. Porque ela falou da máquina tá boa, a gente já pensa nisso. Pois né? é. E assim, o que a gente tá fazendo com a nossa máquina, não, né? E o que então, já que todo mundo tá fazendo mais ou menos a mesma pergunta, é que então algumas mulheres precisam fazer reposição, outras não. E em outras ocasiões do programa hoje, você falou sobre alimentação, né? Quando ela falou das cólicas, você falou que é bom olhar a alimentação, tal. E eu vejo que várias vezes você fala sobre alimentação, né? No caso da menopausa, assim, falando de exercício também, já que puxou também, quais seriam as estratégias para aquela mulher que não necessita de reposição hormonal? A gente pode fazer muitas coisas através da alimentação e do estilo de vida, né? Tem alimentos, como eu disse para vocês, que a gente pode ter uma mudança da tolerância ao carboidrato. Então, dependendo de estratégias alimentares também que vão ajudar a gente a melhorar o nosso metabolismo e otimizar os nossos hormônios também, né? É que é muito individual e particular. Não tem como a gente responder, né? E também a queixa e a necessidade tem que partir da paciente, né? Então, assim, eu posso estar observando alguns sintomas, só que para eu descobrir esses sintomas, eu também preciso fazer boas perguntas, né? Sim.
Que às vezes ela também não tem noção de que ela tá passando pelo processo e que tem coisas que não são o óbvio, né? Como, por exemplo, irregularidade do ciclo, enfim, né? E o sangramento aumentado, né? Ou pular um mês e ter sintomas que, se eu não fizer as perguntas certas, eu também vai passar batido e talvez possa deixar de ajudar ali, de ter uma mudança, né? Mas assim, é muito individual, tem que conversar. Nenhuma coisa na vida, eu acho que tudo é para todo mundo, né? Então, acho que é isso, sempre partir para individualização e nada vai ser igual para todo mundo, né? Por isso que, então, comer chocolate é mito e verdade ao mesmo tempo, hein? É verdade no sentido de que a gente vai ter vontade a mais de comer doce, vai ter vontade a mais de comer carboidrato, né? E tem a ver com as mudanças metabólicas. E não é incomum começar a ter ganho de peso, né? E quando a gente começa a ter ganho de peso também, o corpo vai fazendo esse trabalho para poder reiterar e dar essa vontade de se alimentar mais, de comer mais, coisas mais calóricas. E aí a gente vai tendo mudanças, inclusive dos neurotransmissores, cognitivas, e que vão trazendo esse apetite a mais, né? Falamos da recompensa, né? Os hormônios da recompensa. E aí, quanto mais você come, né? Mais você vai querer comer, né? Quem não tem a sensação de satisfação e bem-estar quando tá comendo um doce, não é gostoso, não é palatável? Ele libera hormônios, libera serotonina, né? Libera dopamina. Só que dopamina e serotonina são essas, né? Que são os neurotransmissores. São coisas muito fugazes, diferente de outras estratégias que podem também ajudar a gente a melhorar esses neurotransmissores e que são mais duráveis e mais saudáveis, né? Que o açúcar vai trazer essa satisfação ali imediata e no longo prazo ele vai trazer vários outros problemas, né? Sim. Nós temos aqui... Mas não que a gente não possa comer um docinho de vez em quando, porque eu né? já tô ficando muito triste, Afinal de contas, a gente precisa manter o negócio dela. Ela trouxe a maquininha. E a nossa alegria também. Ela trouxe a maquininha. A gente tem um quadro aqui, tá difícil pra você também. E a gente lançou esse tema, né, sobre a menopausa. A gente recebeu aqui um recadinho da Helena. Eu sou Helena, tenho 49 anos. E há um ano comecei a sentir todos os sintomas da menopausa. Entre ondas de calor e crise de choro, descobri que eu não precisava enfrentar tudo isso sozinha. Busquei ajuda médica, mudei a alimentação e voltei a sonhar. Exatamente. Eu costumo brincar que quando a gente tá nesse processo da menopausa, ou da perimenopausa, o que acontece? Tem mudanças tanto cognitivas, né? Que a gente vai experienciar, às vezes, sensações de ansiedade. Tem pacientes que vão ficar mais depressivas, né? Vão ter mudanças metabólicas que podem mudar o corpo. Então, tem paciente que chega que tem uma sensação de desidentificação, né? Inclusive, uma paciente que eu atendi hoje, a gente estava conversando, falando um monte dela, falou assim, mas eu me olho e eu não me enxergo mais, eu não me enxergo como eu tô aqui, eu só tenho noção de que eu tô como eu tô hoje na hora que eu olho uma foto ou alguma coisa, porque eu não me sinto desse jeito que eu tô me vendo, né? E acontece mesmo esse processo de desidentificação, e inclusive do ponto de vista cognitivo, né? Quantas pacientes também chegam, nossa, doutora, eu fazia todas as coisas, eu era ágil, eu era rápida, né? Meu pensamento era bom, eu conseguia processar várias coisas ao mesmo tempo, fazia várias funções, e aí agora, nossa, para fazer uma coisa, se aparece qualquer coisa, passa uma mosca na minha frente, pronto, perdi tudo que eu tava fazendo, né? Perco a concentração, perco o foco, aquilo que eu fazia em 1 hora, agora eu tô fazendo em 2 horas, sem ficar revisando, perco minha atenção, que isso também tem a ver com as questões hormonais, né? Então, da gente... Meu Deus, mas eu já tenho sentido tudo isso, doutora. Com 35. Vai na Mas olha, acho que vale avaliar muito bem sua questão do estresse. Porque o estresse pode realmente bagunçar com tudo e trazer muitos outros sintomas, né? Cortisol lá no topo, né? Exatamente. Eu vou falar uma coisa, os homens têm esse negócio? De ter alteração. Hormônio, tudo. Com certeza. Sim, andropausa. Porque somos tão problemáticas. Eles também pedem cognição. Eles também pedem vigor, também pedem, né? Só que... Na andropausa. Exatamente. Como chama a pré deles, da andropausa? Na verdade, a gente tá vivendo uma grande pré, né? Pra todo mundo. Todo mundo tá entrando dentro dessa fase ou experienciando os sintomas muito antes. Falando principalmente de quem vive em grandes cidades, como a gente, né?
Porque o manejo do estresse aqui é difícil, né? Tudo leva você a querer comer errado, né? Porque você tá sempre atrasada, tem muito trânsito, né? Acorda-se muito cedo, a gente para se deslocar de um lugar para o outro que é muito próximo, a gente gasta muito tempo dentro do carro, né? Então são muitos fatores ao mesmo tempo. E de fato as comodidades que a gente tem também, né? Não só disso, mas as facilidades que a gente tem da vida. A gente é muito menos ativo hoje, né? Então a gente é verdade, comida, fast food, comida que tá fácil, que você só clica um botão, você tem comida em casa, né? A própria limpeza de casa, enfim, que antigamente, né? Todo mundo vai encerar o chão. Encerava o chão como? Não tinha enceradeira, não tinha nada. Era no escovão ali, né? Enfim, eu sei que parece que é uma coisa muito longe, mas não é tão longe assim. Né? Verdade. A gente tá falando de 40, 50 anos atrás, que não é uma coisa né, absurda. E isso fez com que a gente ficasse gastando menos energia também, né? De ferro que botava brasa dentro. Exatamente. Mas hoje nem passa assim mais roupa, né, gente? Tem a secadora que não. Eu também não passo roupa. E aí, o que a gente tá fazendo com esse tempo extra que a gente tem, né? Sexo, não, é celular, né? A gente tá comendo chocolate no tempo. A gente tá comendo chocolate, mexendo no celular. A gente precisa fazer mais chocolate sexo. não é um problema aqui. Sexo, chocolate Chandon. Ai, que delícia! A luz de velas, hein? Ai, amor, me espera daqui a pouquinho. Tô chegando. Também. Todo mundo é casada, doutora, também? Não, eu sou solteira. Oh, meu Deus, tá curtindo a vida, hein? Quantos anos casada, Carol? Eu vou fazer 15 anos de casada. Olha, 15 anos. Nossa senhora, eu não sei se nessa vida eu vou casar ainda. Eu Só vou. se você quiser. Marcelo? Não, mas essa não é uma noivado. Uma fala decepcionante, assim, ou... Sim, eu não sei. É só se Pela você dinâmica quiser. Se você quiser. Sim, Você pediu noivado. eu quero casar nessa vida, mas eu não sei qual é o nome, Marcelo? Marcelo. Marcelo, ela quer Eu casar. quero casar, Marcelo. Atenção. Meninas, eu ficaria aqui falando também 2, 3 horas Verdade. sobre o assunto. Acho que a gente pode trazer vocês pra falar mais sobre o assunto, sobre os homens. Vamos fazer uma pauta só de homem, né? Eu acho que Ai, vamos. Falar, ver os hormônios. Vamos detonar? Vamos. Tudo. Sim. Sobre exame de próstata, doutora. Pode falar sobre isso também ou não? Foge um pouquinho do meu escopo, mas a gente tava, inclusive, conversando nos bastidores aqui com o pessoal da produção. A gente tava falando, né, porque do exame físico, enfim, né, que a minha especialidade é uma especialidade que traz uma certa intimidade, enfim, né, a gente precisa da confiança da paciente, né, tem que ter um ambiente que ela se sinta acolhida para poder examinar. E falando dos homens que tem que começar a fazer os exames preventivos também, né? A gente tem o Outubro Rosa, né? Que nós estamos no Outubro Rosa. E temos o Novembro Azul, que tá logo menos aí também, que é sobre o câncer de próstata, né? Então, os homens também precisam se cuidar. E sobre esse assunto, posso fazer uma pergunta sobre o Outubro Rosa, doutora? Qual seria o melhor tema, assim, para falar? Porque geralmente as mulheres, nos eventos que eu geralmente faço anuais sobre o Outubro Rosa, as mulheres que estão passando por esse processo não querem falar sobre o processo. Sabe? Então, como a gente abordar isso? É só prevenção mesmo? Eu acho que é realmente falar sobre preventiva, né? Estilo de vida, de novo, voltando, estimular a fazer atividade física. O ano passado a gente fez um evento, eu fiz junto com uma nutricionista, né? Ela me convidou para participar, pra gente fazer uma roda de conversa mesmo. E aí a gente fez atividade física juntas ali durante um período. E foi um bate-papo mesmo, para falar coisas do dia a dia, coisas que a gente pode tentar melhorar, né? Enfim, pra gente poder ter uma vida mais saudável. Legal. Eu acho porque que às esse vezes tem que ser as o mulheres foco. não querem nem olhar pra isso, né? As mulheres não querem nem olhar pra isso. Não, imagina, eu não quero nem falar sobre isso. E incentivar, na verdade, o autocuidado. Eu acho que esse é o ponto, né? E estilo de vida não deixa de ser um autocuidado. Você tá se priorizando, né? Você tá aquilo que você prioriza, né? Não toca, né? Não, e eu acho também que é um achismo meu, né? Eu acho que aceitar que a gente tá envelhecendo, entendeu? Porque a gente tem muita dificuldade de aceitar isso. E que por exemplo, seja um problema, né? Porque e que isso não é, exatamente. Isso não é um problema, isso faz parte da vida. E que bom que estamos envelhecendo, ficar de né? bem significa que você tem experiência e tal, né? Exato. Mas a gente tem esse problema com a beleza, né? Por exemplo, eu me olho agora, eu tenho 47, vou fazer 48 no final do ano.
Hoje, eu já vi várias marcas, mas hoje eu percebi que essa minha da testa, ela deu uma acentuada. Entende? E você tem assim, que você fala, sabe, uma certa tristezinha, assim, né? Mas é porque a gente é muito cobrada. A gente é muito cobrada, Isso é muito ruim. Está sempre perfeita, né? Enfim, né? De que, vamos dizer assim, o nosso… Precisa de botox. Nosso poder está… Nosso poder está na nossa beleza, né? Beleza, é verdade. E que é só isso que importa, teoricamente, né? Então, assim, pra gente ser competitiva, pra gente continuar no jogo, né? A gente precisa estar com tudo maravilhoso. Não que a beleza não importe, né? Que o belo não importe, mas… mas não é o prioritário e faz parte da vida. A gente perde a beleza com o tempo. Isso é todo mundo. Vai perder que esse zóio lindo aí teu. É verdade. Né? Não, tudo bem. Eu acho que não é nem perder a beleza. As coisas vão se transformando. Você perde a juventude. A beleza da juventude. Porque a gente fica buscando esse ideal, né? De estar sempre jovem, né? Isso é um problema. É o vício, né? Meninas, e aí tô vendo que tem tema… Tem. E eu vou ter que encerrar, porque o diretor tá aqui nas minhas orelhas. Tá falando aqui pra mim encerrar. Sorry, diretor. Somos mulheres, sorry. Exatamente. A gente desata. Peraí, tem mais uma perguntinha aqui pra fazer. Tem mais uma ali. Tem uma opiniãozinha também que eu quero falar. Mas é que o assunto é bem interessante, né? E aí a doutora fala super bem, trouxe a Carol que é maravilhosa, que a gente vai comer agora o pão de… Chegou o mais… A nossa recompensa. Chegou o momento da recompensa. Mas aqui eu tenho uma frase pra gente terminar. E eu queria depois, quando eu falar agradar, vocês vão falar juntas o mundo. Tá bom? Vamos lá. Cuidar do corpo é um ato de amor. Cuidar da alma é um ato de coragem. A mulher sem filtro é aquela que aprende a se ouvir antes de tentar agradar o mundo. Beijo pra vocês, gente. Até a próxima semana. Tchau. Obrigada, doutora, pelo carinho. Eu que agradeço de novo o convite. Obrigada, Carol. Obrigada, adorei. Eu também adorei vocês duas. Obrigada, gente. Obrigada, Lê. Obrigada, Jaque. Tá linda. Beijo. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau. Você conhece o Complete? Complete é uma marca brasileira de suplementos feitos especialmente para quem alimenta cães e gatos com comida caseira. Complete é produzido pela Biofarm, que entende tudo sobre saúde animal. Mesmo quando a gente faz aquela comidinha cheia de carinho, faltam as vitaminas e os minerais necessários a uma dieta completa e balanceada. É aí que entra o Complete. Ele completa o prato do seu pet com tudo o que ele precisa para ficar saudável de verdade. E o mais legal, pessoal, são várias versões, uma para cada necessidade. O Complete Balance, para dieta de cães e gatos saudáveis. O Complete Zero Proteína Animal, para alimentação de pets que precisam de uma dieta sem alérgenos proteicos. Por exemplo, aqueles cães e gatos que apresentam alergias. E o Complete Baixo Fósforo, que tem menos quantidade de fósforo na sua fórmula e, por isso, pode ser usado com segurança nas dietas caseiras de cães e gatos com problemas renais. Qualidade garantida e aprovada, porque pet feliz é sinônimo de tutor tranquilo. Conheça os nossos projetos. Visite nosso site, Pet Lovers Sem Fronteiras. Ajude e faça sua doação. Quantos anos vocês foram casados? 8 anos. Bom, foram 6 anos ao todo. 8. Acabou do nada? Não foi do nada. Acabou por um monte de coisinha. A gente não conseguiu manter o nosso equilíbrio como namorados. Eu até brinquei que a gente virou sócio, sabe? Sócio da criação dos filhos. Com a rotina, acaba ficando comum você estar do lado daquela pessoa.
Então não deixa de ser atrativo. Mas a gente se acostuma com as coisas. A gente se acostuma com o anel, a gente se acostuma com o carro, a gente se acostuma com a pessoa que está do lado, né? A gente se acostuma. Antes ele olhava, o olho brilhava. Ele ria com os olhos. Depois, no finalzinho, ele fazia assim, né? Já não queria mais ver nada. Acontece de parar de olhar. Você deixa de olhar, né? Deixa. O cara tem que se tocar, né? É uma troca. Você topa, então, fazer o que a gente propôs? Topo muito. Vambora. Vai ser bacana. Sim. Topo. Acontece de parar de olhar. Você deixa de olhar, né? Deixa. Com a rotina, acaba ficando comum você estar do lado daquela pessoa. Deixa de ser atrativo. A gente se acostuma com as coisas. A gente se acostuma com o anel, a gente se acostuma com o carro, a gente se acostuma com a pessoa que está do lado. A gente se acostuma. Linda, arrasando, pronta pra seguir em frente. E bem segura de mim, assim. Que agora me segura, que eu tô indo. Musiquinha? Olá, Tilly. Toca uma música? Olá, Tilly. Vamos pro sítio? Olá, Tilly. Tá calor. Ele faz tudo, hein? Massagem. Faz massagem também? É, amor. Agora o nível subiu. Geely EX5. Viva o melhor do futuro agora. O que é se amar? É fazer o que mais gosta. Colocar uma Mississippi pra ficar mais linda. Sorrir à toa, ficar de boa. Amar tem alegria, calor e leveza. Amar é combinar tudo que te faz bem. Bora se amar com Mississippi hoje? Mississippi, da cor do Brasil. Rei dos memes, patrimônio cultural brasileiro e quase a nossa nota de R$200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Clube, que registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa: um lar. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo.